A gente definiu lá atrás o potencial complexo, né, como sendo um f de z ou um w de z, tanto faz, que vai ser uma função potencial mais i uma função corrente, né, onde o i é definido como a raiz de menos 1. Então, meu z, a gente sabe que ele é x mais i, y, né? E vai ser um número complexo qualquer. E eu posso escrever em termos aí do raio e do ângulo, né? Então, r e elevado a i θ vai ser r cosseno de θ mais i seno de θ. Isso aqui não é novidade para ninguém. As condições de Cauchy-Riemann, que são aquelas igualdades que a gente mostrou lá atrás, né, que vão acontecer nas velocidades, garantem, né, que essas funções sejam analíticas e possibilitem definir o potencial complexo. Se eu pegar um ponto qualquer z0, né, e eu der uma olhada na velocidade v, ela vai poder ser decomposta para dois sistemas diferentes, né? Ou eu escrevo em termos de uv, né, de ij, né? Ou eu defino em termos de r e θ. Tá? Depende do sistema de coordenada que eu quiser trabalhar, mas eu consigo definir, né, esse vetor em qualquer um dos componentes. A velocidade u, né, ela pode ser escrita em termos de ur cosseno θ menos o θ seno de θ. A velocidade v, o r seno θ mais o θ cosseno de θ. Ou o meu wz, né, pode ser expresso desse jeito aqui. Então, a minha velocidade em termos de z vai ser o r menos i o θ, né, vezes esse e a menos i θ. Lembrando, então, que e a i θ é o cosseno de θ mais i seno de θ. Tudo bem? Então, isso aqui é uma alteração, uma troca de eixos que a gente pode fazer, e a gente define a minha velocidade de w, né, em termos desse número complexo z. Uma coisa interessante que a gente consegue tirar de igualdade disso é que se eu derivar essa minha função em termos de z, quando eu tiro a derivada dessa minha função, a derivada do potencial complexo, ele vai ser o complexo conjugado da velocidade, né? O complexo conjugado da velocidade, lembra que o complexo conjugado é o complexo onde eu inverto, né, o sinal. Então, antes eu tinha u mais iv, agora eu tenho u menos iv. Então, se eu tomar esse produto, né, lembra que se eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado, o que eu vou ter vai ser o módulo desse número complexo, né? Então, se eu tomar isso para o z, né, para o w de z vezes w de z conjugado, vai ser o módulo de w de z, que vai ser u ao quadrado mais v ao quadrado, né? E eu vou definir isso como q ao quadrado, né? Seria aí o quadrado do módulo da velocidade. Interessante, né? Isso é uma velocidade, é que se eu conheço o módulo de q, de w, se eu conheço esse valor de q ao quadrado, ou se eu conheço o valor disso aqui, eu consigo obter o campo de pressões a partir da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é válida para esse caso justamente porque a gente está considerando um fluido ideal, a gente está desconsiderando viscosidade, está desconsiderando vorticidade, né, e está considerando que a equação de massa é automaticamente satisfeita. Então, a equação de Bernoulli é válida para o caso, para analisar esse tipo de fluido. Então, se eu conheço a velocidade, se eu consigo determinar o valor da velocidade, eu consigo determinar o campo de pressões usando a equação de Bernoulli. Além disso, eu consigo achar os pontos de estagnação. O que são os pontos de estagnação? São aqueles pontos onde as velocidades valem zero, né?
onde o fluido para. Então, se eu pegar U igual a V igual a zero, aqui, U igual a V igual a zero, na verdade, esses aqui vão ser raízes desse módulo, né? Quando esse módulo valer zero, eu vou ter os valores desses pontos de estagnação. Eu vou descobrir onde é que meu fluido para quando eu tiver as raízes desse módulo aqui. Bom, o potencial complexo, ele pode ser escrito, né, para cada um dos escoamentos fundamentais que a gente definiu ali atrás, né? Então, no caso do escoamento uniforme, lembra que o potencial pode ser escrito dessa forma, a corrente vai ser escrita dessa forma. Então, se eu escrevo isso em termos de número complexo, o meu potencial complexo vai ser U menos IV que multiplica Z. Fonte ou sorvedouro, né? Lembra que fonte e sorvedouro é a mesma coisa, só muda o sinal. Então, eu tenho mais ou menos um módulo, vezes ln de Z menos E0, né? Um vórtice anti-horário ao redor de Z igual a Z0, né? Ele vai ser escrito dessa forma. O dipolo, quando na direção X, né? Vai ser escrito dessa forma, na direção Y vai ser escrito dessa forma. Notem que a única coisa que eu estou fazendo é combinando as duas expressões, né? E escrevendo em termos de Z, ao invés de escrever em termos de R e θ. Lembrando que o Z é R e elevado a menos E elevado a Iθ. Tudo bem? Então, um exercício matemático para quem quiser aí, né? Escrevam isso aqui, mais I vezes isso aqui. Depois escrevam x e y em termos de Z, vocês vão chegar nessa expressão. Tudo bem? Então, o que a gente fez até agora? A gente definiu os escoamentos elementares, a gente definiu a ideia de potencial complexo, e a gente viu que a gente tem condições de escrever o nosso potencial complexo em termos aí dos escoamentos elementares. Certo? Vamos fazer alguns exemplos para ver a aplicação aí. Então, vamos pegar esse exemplo 1. Considere um escoamento com U igual a A e V igual a B. Encontre as funções potencial e de corrente e plote ambas as funções. O que eu vou fazer? Eu tenho ali, aqui na página 2, né? Tenho que meu U é igual a A, exemplo. U igual a A, V igual a B. Certo? Das equações de Cauchy-Riemann, eu tiro o seguinte, que U é igual à derivada de φ em relação a x, que também é igual à derivada de psi em relação a y. Né? E nesse caso, U é simplesmente igual a A. Mesma coisa eu vou fazer com B, né? Então, o meu V é a derivada de φ em relação a y, que é igual a menos a derivada de psi em relação a x. Né? E para esse caso, isso aqui vale B. Resolvendo juntas essas expressões, o psi vai ser igual a menos bx. Observe que se eu integrar isso aqui, eu vou ter esse termo, né? Mais AY. Porque se vocês se lembrarem, o psi, né? Ele vai ser o U vai ser a soma dos dois, né? Então eu preciso somar o termo do U e o do V. Mesma coisa fazendo para o φ, né? AX mais BY.
Bom, eu tenho meu psi, eu tenho meu φ, eu posso escrever a minha função de potencial complexo. F de z vai ser igual a x mais by mais i menos bx mais ay. Né? Esse aqui é meu φ, esse aqui é o meu psi. Se eu pegar agora o meu potencial, né? Se eu pegar o meu potencial e igualar ele a uma constante qualquer, eu vou poder escrever o seguinte: y é igual a sobre b, x menos c sobre b. Uma constante qualquer, C1, C1. O que isso aqui significa, né? Se eu olhar só para essa expressão, isso aqui é uma equação de reta, né? Então, equação de reta com coeficiente angular A sobre B. Isso significa que eu vou ter um escoamento com potencial que vai ser uma reta, várias retas, né? Cada valor que eu escolher para C1, eu vou ter uma reta diferente, né? C1 pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer número constante que eu quiser. Então, eu vou ter várias retas paralelas como sendo o meu potencial. Se eu fizer a mesma coisa para a linha de corrente, eu vou chegar exatamente numa coisa parecida, né? Na verdade, vai ser menos B sobre A inclinação, mas é a mesma ideia. Eu vou ter várias retas paralelas, sendo que eu vou ter um coeficiente angular conhecido, né? E mudando o valor da constante, eu vou ter esse movimento. Ou seja, o que eu espero desse movimento, desse escoamento? O que eu acho que vai acontecer para esse escoamento? Qual que é a cara que vocês acham que esse escoamento vai ter? Então, provavelmente a gente vai ter um monte de retas, né, um fluxo paralelo, só que inclinado, né, porque eu tenho velocidade em V e em U, né, não tenho velocidade só em uma direção, né. Então, se eu plotar esses gráficos, o que eu vou ter é isso aqui. O meu potencial vai ser isso, né, e a minha corrente, isso aqui. Se eu plotar junto, eu vejo que eles são perpendiculares em todos os pontos. Bom, antes de seguir, eu queria só mostrar rapidamente esse programa, porque como eu estou interessado só em enxergar o movimento, né? Enxergar os gráficos, uma forma bem simples de eu trabalhar é o seguinte. Eu escolho valores para o A e B, né? Eu não sei quem são esses valores, mas eu escolho. Eu vou criar um vetor para x e outro para y, né? Então, no caso, eu quero só de menos 1 a 1, que eu quero ver como é que o campo está dentro dessa região. E eu uso esse comando mesh grid, que na verdade ele vai criar uma malha, né, de valores para x e y. Quem não conhece esse comando, depois executa, dá uma olhada em quem que são esses x e y que ele criou. Tá? E aí eu defino a minha função ff, né, que seria a minha função complexa. E aí o Python já tem internamente esse número 1j, que para ele já é o complexo, tá? Já é o raiz de menos 1. Então, o que eu faço? Eu crio a minha função potencial complexo, que vai ser, como a gente calculou, né, a vezes x mais b vezes y, que soma menos b vezes x mais a vezes y, né, e vezes o i. E aí, na hora de plotar, eu peço para ele plotar um gráfico de contorno, né, que seria curvas de nível, com o x, o y e a parte real do f. Então, a parte real do f, se vocês lembrarem, é o potencial. A parte imaginária do f é a função corrente. Tudo bem? E depois eu ploto os dois no mesmo gráfico só para ficar bonitinho. Só para ficar visual. Tá bom? Então, vejam que é bem simples
eu plotar isso? Eu simplesmente mando o meu programa criar o potencial complexo e eu ploto diretamente o potencial complexo, a parte real e a parte imaginária do meu potencial complexo. Tá bom? Nesse caso é extremamente simples, mas a gente vai ver que nem sempre a solução é simples como isso aqui. Tudo bem? Então, isso que a gente fez foi o caso do potencial constante, né? Uniforme. Vamos fazer agora o caso de uma fonte e um sorvedouro, né? Então, para a fonte, a gente tem isso aqui, que o f de z, ele vai ser m ln de z, tá? Onde o z é esse número complexo aqui. Como é que fica para a gente resolver esse caso? Exemplo 2. Então, a gente tem, né, que vai ser f de z é igual a m ln de z, onde z é igual a r e a i θ. Né? Então, eu vou substituir esse z por isso aqui. Então, f é igual a m ln de r e a i θ. Quando eu tenho um ln de um produto, né, eu tenho, na verdade, o ln de cada parte separada, né? Então, eu vou ter ln de r mais ln disso aqui. Isso aqui é igual a m, que multiplica ln de r mais ln de e a i θ. Só que o ln de e se cancela, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que f de z vai ser igual a m ln de r. Isso aqui vai virar i θ, né? Então, mais i m θ. Lembrando, então, que isso aqui é a minha função potencial. Isso aqui é a minha função corrente. O que eu espero enxergar nesse tipo de escoamento? Primeiro, ele depende só de θ. Então, ele vai sair sempre da origem, né? E para cada valor de θ, ele vai seguir constante, né? Ele vai variar o r, mas ele vai seguir em linha reta, né? Para qualquer valor de θ que eu escolher. E o que eu posso dizer com relação à velocidade desse escoamento? Bom, o potencial, ele varia com o ln de r. Ou seja, quanto mais longe eu estiver do r, quanto maior o r, menor vai ser a velocidade, né? Isso significa que aqui no começo eu devo ter linhas bem próximas e conforme eu vou me afastando, essas linhas vão se afastando uma das outras, né? Vão ficando cada vez mais longe, o que significa que o fluxo vai ficando cada vez mais lento, né? A gente pode fazer essa constatação matemática, né? Então, se eu pegar, por exemplo, meu φ m ln de r, né? Meu VR, ele é a derivada de φ em relação a r, que vai ser igual a m sobre r. Ou seja, a velocidade na direção a r, velocidade radial, ela vai decair, vai ser de menor conforme passa o tempo. Desculpa, quanto mais longe eu estiver do centro, né, menor minha velocidade. A minha velocidade Vθ, ela é 1 sobre r, derivada de φ em relação a θ. A derivada de φ em relação a θ é zero, né? Então, eu não tenho componente da minha velocidade na direção θ. Né? Eu posso verificar e chegar exatamente nos mesmos valores se eu partir da função corrente. Né? Então, isso aqui é igual a mθ. Né? A minha velocidade VR, 1 sobre r,
derivada de psi em relação a θ, né, que dá... Então, a derivada de psi em relação a θ dá m, aí eu divido por r, m sobre r, igual, como tinha que ser, e o meu vθ menos derivada de psi em relação a r, derivada disso em relação a r é zero, como eu queria. Tudo bem? Então, vejam que eu consigo analisar o escoamento de algumas formas diferentes. Primeiro, só olhando as duas expressões, né, de função corrente e de função potencial. E eu consigo também fazer, encontrar as componentes da velocidade, né, para tentar entender esse escoamento. Vamos plotar isso e ver o que a gente chega, né? Então, para esse exemplo, se vocês observarem, eu faço a mesma coisa que no caso anterior, é o mesmo programa, com exceção de que agora eu precisei calcular o R e o θ, né? E o R e o θ eu faço em termos do XY, tá? Senão eu ia ter que trocar aqui R por XY, θ por XY. Como é que eu calculo o R? O R é o R quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, se eu tiro a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho meu R quadrado. Então, isso aqui sai direto. Como é que eu calculo meu θ? Aqui é um ponto de muita atenção. É o seguinte, a função... Primeiro, a gente sabe que o θ vai ser o arco tangente de y sobre x, né? Só que a função arco tangente, ela tem valores diferentes para quadrantes diferentes. A gente tem que prestar atenção em qual quadrante vai cair. Então, eu teria que fazer um if ou algum tipo de inteligência no meu programa para ele saber qual é o quadrante, para ele saber quanto ele tem que considerar de ângulo, porque aqui eu quero o ângulo, né? Lembrem-se que o ângulo de, por exemplo, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 225 graus tem a mesma tangente, né? Como é que o programa vai saber qual que é a melhor opção? Bom, o Python traz uma facilidade, o NumPy, na verdade, né? Que é esse comando arctan2. Observe que a sintaxe dele é um pouco diferente, né? É y, vírgula x, não é dividido por x, porque ele sabe que ele vai ter que calcular o arco tangente de y em x, só que ele vai automaticamente buscar aí o melhor ângulo, tá? O melhor valor de ângulo que ele pode usar. Tudo bem? Então, quando eu uso esse comando, eu não preciso me preocupar com isso que eu mencionei de qual quadrante vai cair. Bom, dito isso, eu tenho o meu R, eu tenho o meu θ, né? Para cada ponto do meu domínio, eu tenho um valor de R e θ calculado, então eu preciso calcular o meu F. E o meu F, a gente mostrou, é M log de RR. Por que eu não pus LN aqui? Porque, como eu já comentei em algum momento, muitas linguagens, principalmente que vêm dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não se usa normalmente a notação LN, então, para eles é log, o log na base natural, e o log 10, né, eles chamam de log 10, o que a gente chama de log, que seria o logaritmo na base 10. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O NumPy não tem um comando np.ln, tá? Então, ele tem que usar np.log. Então, aqui eu tenho m, np.log vezes do raio, né? Mais m θ vezes ij, porque isso aqui é a parte complexa. Depois eu ploto diretamente, né, o potencial e a corrente, né, usando a parte real e a parte imaginária dessa minha função. Então, se eu executar
esse programa, o que eu vou receber? Exatamente o que eu esperava, né? Com relação ao potencial, observem que quanto mais perto da origem, mais rápido, ou seja, mais juntas as linhas estão, né? Conforme eu vou afastando do centro, a distância entre as linhas de potencial vai diminuindo, o que significa que a velocidade vai diminuindo. Com relação à direção do fluxo, como eu comentei, sempre vão ser radiais, né? Saem do centro, e para cada valor constante de θ, vai seguir reto, né? E se eu ploto os dois, eu consigo observar que para todos os pontos do escoamento, ambos são perpendiculares. Certo? Agora vamos pegar um terceiro exemplo, que seria, ele é um pouco mais interessante, tá? E esse a gente vai desenvolver um pouco melhor a matemática. Que é o seguinte, imagina que eu tenho uma fonte e um sorvedouro, tá? Então aqui eu tenho uma entrada de fluido, aqui eu tenho uma saída de fluido, né? Como que eu calculo isso aqui? A gente acabou de ver no exemplo 2 como é que eu calculo uma fonte, né? Ou um sorvedouro. Eu vou usar esse potencial complexo aqui, certo? Só que agora eu vou ter um aqui e um outro aqui. Como é que eu vou resolver isso? Eu sei que a equação de Laplace é linear. Eu posso aplicar a superposição diretamente, né? Então eu vou colocar um poço aqui, uma fonte aqui, um sorvedor aqui. É a primeira parte do problema. Então, exemplo 3. Exemplo 3, né? O meu f de z vai ter dois termos, então. Um deles vai ser m ln de z mais d menos m ln de z menos d. Esse sinal significa que eles têm sentido oposto, né? Um entra fluido, outro sai fluido, né? Esse aqui representa o que está no lado negativo do eixo, esse é o que está no lado positivo do eixo, certo? Lembrando que o nosso z é um número complexo, né? E pode ser escrito na forma r, e, aí θ, como a gente já mencionou. Se eu somar, né? Aqui eu tenho dois ln's, né? Eu posso transformar essa subtração numa divisão, então meu f de z é igual a m ln de z mais d dividido por z menos d. Se eu desenhar, né, o nosso problema, então a gente tem aqui o seguinte, d, né? Vamos pegar um ponto qualquer do escoamento, né? Esse ponto vai estar a uma distância R1 e um ângulo θ1, né, desse ponto. Lembra que esse aqui é o nosso z menos d. Aqui é o meu R2, θ2, e esse é o meu ponto z mais d. Eu posso reescrever, né, o z mais d como sendo R2 e aí θ2, e o z menos d como sendo R1 e aí θ1, certo? Eu só defini, né, esses vetores, que são a distância entre o poço e um ponto qualquer do escoamento, e eles podem ser reescritos dessa forma. Eu vou ter um ângulo, um comprimento R1, um ângulo θ1, um ângulo R2 e um comprimento θ2. Se eu substituo isso aqui dentro, o que eu chego? Que f de z m ln
R2 sobre R1 menos IN θ2 menos θ1. Agora, eu não posso escrever isso em termos de R e θ como a gente fez anteriormente, porque eu não sei direito quem é R1 e quem é R2. Então, vamos relacionar R1 e R2 com x e y, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever a minha função potencial. Meu φ é igual a m ln de R2 sobre R1. Então, isso aqui vai ser m ln x mais d ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x menos d ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Olha só o que eu fiz. O R2 ele é raiz de x mais d ao quadrado mais y ao quadrado. O R1, x menos d ao quadrado mais y ao quadrado, eu tiro a raiz, né? Eu já coloquei a raiz para fora. Só que quando a gente tem um logaritmando elevado a alguma coisa, eu posso multiplicar tudo por isso, por esse logaritmando, né? Ou isso aqui dá m sobre 2 log de φ vai ser igual a m sobre 2 ln x mais d ao quadrado mais y ao quadrado, x menos d ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa aqui é a minha função potencial. Vamos ver agora a nossa função corrente, né? Ela é m θ2 menos θ1. Eu vou usar uma propriedade que é a seguinte: tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Tá. Isso aqui é uma propriedade... fugiu a palavra. É uma propriedade geométrica aí, né? Que a gente acha em livros. Eu vou chamar a tangente de θ2, aliás, não vou chamar não, a tangente de θ2 ela vale y sobre x mais d. A tangente de θ1 vale y sobre x menos d. Então eu vou calcular, na verdade, a tangente disso aqui, né? E aí eu tenho que a tangente de θ2 menos θ1. Isso aqui vai ser igual, então, aplicando, né, aquela regra, tangente de θ2 menos a tangente de θ1, 1 menos 1 mais tangente θ1 tangente de θ2. Agora eu vou substituir esses θ1, essas tangentes todas, eu vou substituir por esses valores, né, que a gente achou. Então, tangente de θ2 menos θ1 y sobre x mais d menos y sobre x menos d, 1 mais y sobre x menos d, multiplica y sobre x mais d. Então, a gente tem que simplificar, né, essa expressão. Eu vou pular alguns passos, tá? Mas é só álgebra. Vocês vão chegar em menos 2y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos d ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, é para chegar nisso. Então, a gente chegou na expressão
do nosso psi, né? Então, a nossa função corrente vai ser m tangente a menos 1, né? Ou arco tangente, menos 2yD dividido x ao quadrado mais y ao quadrado menos d ao quadrado. Então, a gente tem a nossa função corrente e a gente tem a nossa função potencial. Eu vou copiar o potencial aqui. Então, φ igual a m sobre 2 ln x ao quadrado mais d x mais d ao quadrado mais y ao quadrado x menos d ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse aqui é o meu potencial, essa aqui é a minha corrente. Se eu analisar os meus equipotenciais, né? Analisando os equipotenciais. O que são os equipotenciais? São as curvas que têm o mesmo valor de potencial, né? Então, eu vou igualar essa expressão a uma constante C, por exemplo. Então, meu φ vai ser igual a um C, né? Ou seja, m ln de R2 sobre R1 vai ser igual a um C, de onde eu tiro que R2 sobre R1 é igual a E elevado a C sobre N. Só que esse E elevado a C sobre N é uma constante. Eu vou chamar de C2 só para não confundir, tá? Então, R2 é igual a C vezes R1. Ou x mais d ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a uma constante C2 que multiplica x menos d ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu consigo fazer um pouco de manipulação e chegar nisso aqui. X mais d, 1 mais C1, 1 mais C, né? 1 menos C ao quadrado, mais y ao quadrado, é igual a 2 raiz de C2, d, 1 menos C ao quadrado. Lembrando que esse C é uma constante que vai assumir valores diferentes, né? Para cada valor de C, eu vou ter uma equipotencial diferente. Agora, olhem para essa expressão. O que essa expressão diz para a gente, né? Se a gente se lembrar, a equação de uma circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isso aqui lembra muito, né, uma equação de circunferência, né? Na verdade, x menos x0, y menos y0 ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao raio. Isso significa que as equipotenciais serão uma família de circunferências de raio R igual a isso aqui, né? 2 raiz de C, D sobre 1 menos C. E centro menos D, centro em menos D, 1 mais C1, é C, né? 1 mais C, 1 menos C, vírgula 0. Quer dizer, eu vou ter várias circunferências de raio que vão seguir essa expressão. Observem que quanto mais longe do centro eu tiver, maiores vão ser esses raios, né?
além disso, né, eu vou ter que a posição do centro, né, também vai mudando, né? Então, conforme eu mudo, aqui é um menos, né, embaixo. Um menos, que é esse ponto aqui. Que os centros das circunferências também não vão ficar constantes, né? Conforme eu mudo o valor do C, eu mudo o valor, a posição do centro da minha circunferência. Então vamos ver se é isso que a gente chega, né? Se é esse tipo de... O que eu espero encontrar? Bom, da linha de corrente eu espero encontrar linhas que saiam de um e vão para o outro, né? Que passam esse tipo de caminho, né? E com relação aos potenciais, a gente vai ter algo parecido com o que a gente imaginou ali atrás. Vamos dar uma olhada no Python, então. 15, exemplo 3. Então, se vocês observarem, eu calculei o R, calculei o θ, com o R e o θ eu calculei o Z, e eu já coloquei a minha função na forma inicial ali. Eu não quis encontrar x e y, tá? É só para mostrar que eu fiz a conta porque eu queria entender o desenvolvimento matemático. Mas se eu estou interessado só em ver a cara da função, eu não precisaria. Então, se eu executar isso aqui, o que eu vou ter? Primeiro, potencial. Olhem o que acontece com o potencial. Quando eu estou bem perto ali do D, as curvas são próximas, né? Significa que eu vou sair ou entrar com uma velocidade alta. Conforme eu vou distanciando do D, a velocidade vai diminuindo, certo? Como são as linhas de corrente? Bom, elas vão seguir exatamente o que eu imaginava, né? Vão seguir exatamente o caminho que eu esperava que elas seguissem. Elas vão sair de um poço e vão até o outro, né? Seguindo esse tipo de curva aqui, que lembra bastante campo magnético, por exemplo. E se eu coloco as duas juntas, né, eu vou ter exatamente eu vou ter a questão da perpendicularidade dos dois campos. Tudo bem? Beleza? Um pouco mais de matemática do que o outro, mas nada assim muito diferente, né? Então, isso aqui é o que a gente tem, né? Aqui plotado com os stringlines, com o sentido, né, do fluxo. Depois eu vou mostrar o comando que eu não tinha nesses programas. Mas depois eu coloco o comando do stringline, que é uma linha também. Então, é isso que eu vou ter, né? Eu tenho aqui um injetor, um produtor, e o meu fluido vai sempre nesse sentido. Vamos calcular a velocidade na direção x, né? Então, a velocidade na direção x. Então, eu posso, por exemplo, pegar, né, o meu potencial, derivada de φ em relação a x, né, que vai ser m sobre 2x mais d, x mais d ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos d, x menos d ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui eu peguei a minha função, derivei em relação a x, cheguei na minha velocidade u. Vamos dar uma olhada nessa velocidade no eixo que liga os dois pontos, né? Ou seja, no eixo y igual a zero. Quer dizer, no eixo que, na linha direta, né? Na linha divisada direta entre os poços. Então, eu simplesmente vou substituir y por zero ali em cima. Então, u para y igual a zero, que também é de se esperar, né, que é onde eu vou ter as maiores velocidades, né?
U de y igual a 0 igual a n sobre 2, 2x mais d ao quadrado, menos 2x menos d, x menos d ao quadrado. Eu consigo cortar alguma coisa, simplificar alguma coisa, e eu chego que u y igual a 0 é igual a m sobre 2 menos 2d x ao quadrado menos d ao quadrado. Né? Então, eu consigo calcular a velocidade para o meu fluxo e, mais importante, eu sei que essa velocidade nessa linha é a maior velocidade. Se eu quiser a maior velocidade de todo o escoamento, é só eu fazer o x igual a 0, né? Porque qualquer valor de x diferente de 0 aqui vai diminuir a velocidade. Se isso aqui for 0, eu tenho a maior velocidade do escoamento. Com a velocidade, eu consigo calcular o tempo de chegada, né? Então, com a velocidade, encontra-se o tempo de chegada do fluido no produtor. Eu vou chamar esse tempo de irrupção, né? Ou tempo, em inglês a gente usa o termo breakthrough. Irrupção ou breakthrough. Certo? Como é que eu faço para calcular isso? Eu tenho a velocidade, né? Então, eu tenho a minha velocidade naquela linha, y igual a 0. Isso aqui vai ser um dx dt, né? Menos 2md x ao quadrado menos d ao quadrado, né? Então, eu posso separar variáveis, né? Integrar o que der para integrar. Então, integral de menos d até d de x ao quadrado menos d ao quadrado dx vai ser igual a integral de 0 até um tempo, que eu vou chamar de tb, de menos 2md dt. Então, aqui a gente vai ficar com x ao cubo sobre 3, calculado desde menos d até d, menos x d ao quadrado, calculado desde d, de menos d até d. Isso aqui vai ser igual a menos 2md tb. Então, isso aqui, né, vai ficar d ao cubo sobre 3 menos d ao cubo sobre 3, essa parte aqui, menos d ao cubo menos d ao cubo. Isso aqui é igual a menos 4 terços de d ao cubo. E aí, finalmente, né, eu posso escrever o meu TB, né? TB vai ser menos 4 terços de d ao cubo, que multiplica 1 sobre menos 2m d, né, que é esse termo aqui. Isso aqui dá 2d ao quadrado sobre 3m. Né? O m, ele vai ser um número que vai ter a ver com a vazão de injeção, né? Vai ser calculado a partir da vazão, e o d é a distância dos poços. Quanto mais eu distanciar, mais tempo vai demorar. E essa relação é quadrática, né? Então, se eu aumento 2 vezes a distância, o tempo vai demorar 4 vezes mais. Certo?
Agora vamos passar para um último caso, que é o dipolo, né? O dipolo, lembrando, ele é definido como se fosse um sistema fonte-sorvedouro, mas que o D vale a zero, né? Com que os postos estejam exatamente na mesma posição. Então, para eu obter, né, no exemplo 4, dipolo. Para eu obter as funções, vamos partir da função de potencial dos dois postos, né? N sobre 2, Ln, x mais d ao quadrado mais y ao quadrado, x menos d ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho a função potencial para um sistema com fonte sorvedouro a uma distância 2d entre eles, né? Uma distância d da origem. Então, eu vou tender o d a zero, né? Tender d a zero. Ou seja, meu φ vai ser o limite, quando d vai a zero, de n sobre 2 ln daquilo lá. X mais d ao quadrado, mais y ao quadrado, x menos d ao quadrado, mais y ao quadrado. Bom, vamos fazer algumas manipulações, né? Eu vou abrir esses quadrados aqui. Então, isso aqui é n sobre 2, ln, x ao quadrado, mais d ao quadrado, 2xd, mais y ao quadrado, x ao quadrado, mais d ao quadrado, menos 2xd, mais y ao quadrado. Como o meu d está tendendo a zero, como o meu d vai ser um número muito pequeno, eu posso tirar já o d ao quadrado, né, porque ele não vai ter muita influência. Então, φ é o limite, quando o d tende a zero, de n sobre 2, ln, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2xd, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2xd. E eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Limite, quando d tende a zero, de m sobre 2. Eu vou dividir tudo, né, por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 2dx dividido por x quadrado mais y quadrado, dividido por 1 menos 2dx, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho um negócio, né, que seria 1 mais a dividido por 1 menos a. Isso aqui é igual a isso. Eu fiz essa manipulação para poder fazer a seguinte igualdade, né? Existe um limite, então, usando limite, quando p tende a zero, do ln de 1 mais p dividido por 1 menos p é igual a p. Então, existe esse limite conhecido na matemática. Se vocês observarem, essa expressão está escrita nessa forma, né, onde o meu P seria esse negócio aqui. Né? Então, o meu φ, m sobre 2, que multiplica isso aqui, né? Desculpa, que é 2P. Multiplica 2 vezes 2dx sobre x quadrado y quadrado. Então, esse corta com esse. O m, ele vale q sobre 2π, tá? O m, lembra que eu mencionei que é um termo que tem a ver com a vazão, né, da fonte ou do sorvedouro. Eu posso escrever ele em termos aí de q sobre 2π. Então, fazendo essas substituições todas, né? Eu vou definir também o lambda, isso aqui é o lambda maiúsculo, né? Como menos q
D sobre π. Eu chamo isso de intensidade do dipolo. Tá? Então, fazendo todas essas substituições, eu chego que o meu φ vai ser igual a menos lambda x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou eu posso escrever em termos de θ e r, né? Então, isso aqui vai ser menos lambda cosseno de θ sobre r. Então, a gente tendeu aquele limite, aquele d a zero, né? Fez com que a distância... Desculpa. Fez que a distância entre os postos fosse nula e chegou nessa expressão. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a função corrente, né? Então, limite, quando d tende a zero, de m, tangente a menos 1, menos 2y/d, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Eu vou usar um outro limite conhecido, que é o limite quando p tende a zero, de tangente a menos 1, de p igual a p. Tá? E eu vou usar o d ao quadrado, como ele já é um negócio que já está indo para zero, é pequeno, eu vou desprezar ele. Então, meu psi, meu psi é m menos 2y/d x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Lembrando, então, que eu posso substituir o m pelo meu lambda, né? Então, isso aqui vai ficar menos lambda y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que pode ser escrito em termos de r e θ, que vai ficar menos lambda seno de θ sobre r. Então, a gente chegou nas expressões para função potencial, função corrente, certo? Vamos dar uma olhada em qual que é a cara desse tipo de fluxo. O programa que eu usei é o mesmo, né? Eu escrevi... Opa, não é esse, é esse. Escrevi diretamente ali as funções que eu acabei de achar, né? Só que, por conta da densidade, da densidade das linhas, eu precisei pôr mais linhas, tá? Para conseguir enxergar. Então, a única diferença desse programa para os outros é que eu coloquei linhas a mais. Porque tem muita linha concentrada aqui ao redor do centro. As linhas de potencial, então, estão mostradas aqui, as linhas de corrente estão mostradas aqui. Então, assim como no caso da fonte sorvedouro, eu saio de um, dou a volta e chego no outro. Né? A diferença é que agora eles estão no mesmo ponto. Então, essa volta é mais rápida. Tudo bem? Aqui, mais uma vez, para mostrar a perpendicularidade entre todos eles. Certo?